Salve, nação tricolor, tudo beleza? Bom, nesse vídeo eu quero fazer uma análise do jogo de ontem, São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Jogo que foi disputado ontem, às 21 horas, no estádio do Morumbi. E confesso a vocês que, mais uma vez, o que eu vi foi um time lento e previsível. Mas antes da gente fazer a análise desse jogo, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. Você está aí assistindo esse vídeo? Já dá o like, se inscreva no canal, ative o sininho. O seu like e a sua inscrição nos ajuda muito. É de graça e você ajuda aí o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Então, já deixa o like aí, porque se você deixar para o fim, você esquece, tá bom? Valeu! Para você que já se inscreveu, o meu muito obrigado. Bom, como eu estava dizendo, o jogo do São Paulo ontem foi o mesmo de sempre. Previsível, lento, sem criatividade. O Zubeldia ontem colocou um time que se você olhasse, você pensava que era 3 zagueiros. Mas na verdade não era. Porque o São Paulo jogou com Rafael, Igor Vinícius, Juan e Alan Franco no meio, e o Sabino jogou como lateral. No meio de campo, Luiz Gustavo e Marcos Antônio. E daí para frente o que a gente já conhece. Luciano, Lucas, Ferreirinha, Caleri. Né? Bom, como eu disse, time muito lento, sem criatividade. Tanto que o primeiro chute a gol foi a 11 minutos. Um chute do Lucas, que o goleiro rebateu e o Caleri não conseguiu aproveitar. E o outro chute do São Paulo só foi aos 42 minutos do segundo tempo, numa falta cobrada pelo Lucas para fora. No mais, o São Paulo não fez mais nada durante o jogo. O Atlético, nitidamente, veio para se defender, jogando por uma bola, mas não fez mais nada. E o São Paulo, com aquele futebol modorrento, sem criatividade, totalmente lento, previsível. No segundo tempo, a coisa melhorou logo aos 6 minutos. O time voltou de uma outra forma nos 6 minutos. E logo aos 6, uma jogada bem trabalhada, a bola chegou no Lucas na direita, que cruzou assim como se ele tivesse pego a bola com a mão e falado: faz, Luciano. E o Luciano de cabeça só cumprimentou para fazer 1-0. E o São Paulo continuou pressionando, tá? Continuou pressionando, mas e o Atlético sem esboçar nenhuma reação. Nenhuma reação, só que acabou sendo premiado num gol de bola parada. Aos 23 minutos, um escanteio a favor do Atlético. Primeiro o jogador do Atlético ele bateu a primeira vez, o Lucas tirou na primeira trave. Aí ele bateu do mesmo jeito na segunda vez. E aí o Julimar subiu sozinho para fazer o gol. 1-1. Desviou sozinho. 1-1. E o São Paulo continuou martelando. Né? Nisso entra o Zubeldia. Antes, o Zubeldia já havia feito uma substituição no primeiro tempo ainda, porque o Luiz Gustavo saiu lesionado. E entrou o Lisieiro no lugar dele. Confesso que eu não gostei nada dessa substituição. Mas o Lisieiro acabou por tampando a minha boca. Tá? Calando a minha boca. Porque ele fez uma boa partida. Aos 33 do segundo, entraram o Alisson e o Rato no lugar do Marcos Antônio e do Ferreirinha. E aos 40 minutos do segundo tempo, ele colocou, essa foi a modificação que deu a vitória, hein? O André Silva e o Jamal, no lugar do péssimo Caleri e do Alan Franco. E aos 43 minutos, como eu estava dizendo,
Um, um lançamento do Lisieiro na área, na cabeça, conseguiu encontrar o Jamal por trás da linha de defesa do Atlético. Ele cabeceou para o meio e encontrou o André Silva, que entrou empurrando a bola para o gol. 2-1. Na comemoração, que chamou a atenção foi a euforia do Zubeldia, que acabou até tomando o cartão amarelo, que invadiu o campo, deu carrinho, fez o diabo. São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Pode-se dizer que dessa vez teve a mão do treinador aí, porque os dois jogadores que ele colocou foram os responsáveis aí pelo gol da vitória. Os três, na verdade, né? Porque o Lisieiro havia entrado no primeiro tempo. Mas o time continua com um futebol muito fraco. Muito fraco mesmo. Tem jogador que eu não sei se está vivendo ainda uma espécie de luto por causa das eliminações da Copa, ou se já estão de férias. Eu não sei o que acontece, mas tem jogador que está entregando muito pouco. Na hora das notas agora, eu vou falar de cada um, tá? Vou falar de cada um. Por exemplo, o Rafael. O Rafael, ele fez boas defesas, mas nada assim que para garantir resultado. Então eu vou dar uma nota 6 para o Rafael. O Igor Vinícius é o Igor Vinícius. Ele é muito voluntarioso, tem força física, porém, o Igor Vinícius ele não consegue acertar um cruzamento. Ele não entende a linguagem que ele no primeiro tempo ele fez a dobradinha com o Lucas e ele não entende. Então, para o Igor Vinícius, uma nota 5. O Juan estava meio inseguro, por várias vezes deu uma ramelada. Vou dar uma nota 5 para o Juan. O Sabino jogou muito bem, na minha opinião. Então vou dar uma nota 6 para o Sabino. O Alan Franco. O Alan Franco, o futebol do Alan Franco é aquilo, sabe? Sempre regular. Nota 6 para o Alan Franco também. Já havia falado do Sabino, Alan Franco. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo jogou muito pouco, né? Ele saiu com 20 minutos do primeiro tempo. Então vou deixar ele sem nota. O Marcos Antônio. O Marcos Antônio, ele fez uma boa partida. Quando o Zubeldia mudou o posicionamento dele no segundo tempo, os 20 minutos que ele jogou muito bem. Então eu vou dar uma nota 6 para o Marcos Antônio. O Luciano. Luciano não dá no meio campo. Eu só vou dar uma nota 7 para ele porque ele fez o gol. Mas fora o gol ele não fez mais nada. Ele não fez mais nada. Então, 7 para o Luciano só pelo gol, tá? Lucas. O Lucas é o jogador mais lúcido que a gente tem. Apesar de também estar em má fase, o Lucas ontem teve lampejos do Lucas que a gente conhece. Então, para o Lucas, eu vou dar uma nota 7. Afinal, foi dele a assistência para o gol do Luciano. Ferreirinha, muito. Ele cisca muito. Mas ele não consegue ser efetivo no último passe. Então, por isso, é uma nota 6. Tá? O Caleri não é nem sombra do Caleri que a gente conhece. Eu já me questiono se o Caleri já não está merecendo o banco. Porque tá mal. Tá muito mal. Pro Caleri, eu vou dar uma nota 1. 1, Caleri. Para os jogadores que entraram, o Lisieiro acabou por participar do segundo gol, entrou muito bem, vou dar uma nota 6. O Alisson se movimentou, correu, mas não deu ainda para ver
se ele voltou tão bem, vou dar uma nota 5 para o Alisson. O Rato a mesma coisa, entra para bater, cobrar falta e escanteio, mais nada. Então nota 5. E os personagens da partida, André Silva e Jamal, que entraram com 40 minutos, no primeiro toque na bola dos dois, participaram do segundo gol. Vou dar aqui nota para eles. Nota 8 para os dois. 8. Primeiro toque na bola dos dois, saiu o segundo gol. E para o Zubeldia, que tem que melhorar muito esse time, eu vou dar uma nota 7 pela vitória. Tá? Mas tem que melhorar muito esse time. Muito. Mas muito. Porque não é possível que vá continuar com esse futebolzinho mequetrefe. Né? Como eu falei na live, né, quem puder confira aí, vou deixar o card aqui em cima. Tanto o Belmonte como o Casares confirmaram o Belmonte, o Zubeldia para o ano que vem. Então, o Zubeldia já tem que pensar como mudar esse time. Simples assim. E pôr na balança se compensa ficar com alguns jogadores que hoje estão no elenco. Aí deixa minha pergunta para vocês. Vocês acham que esse time, para o ano que vem, melhora? Vai ser o mesmo que está aí ou vai ser pior? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Vou ficando por aqui, lembrando que esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima!